Paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Estamos com 233 inscritos no YouTube. Graças a Deus por isso. Agradecendo a Deus. Pega aqui. Agradecendo a Deus por cada dia que Ele nos dá a oportunidade de gravar, de falar do amor dEle. Agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Bênçãos que Deus colocou na minha família, na minha vida. Quero agradecer a cada um de vocês pelas mensagens enviadas. Deus abençoe cada um. Conceda o final de semana de alegria e paz, um próspero 2025. Estamos aí na quinta-feira, né? Quinta? Já estamos, quarta-feira é 31. Quarta-feira já estamos no mês do ano 2025. Que ele venha cheio de alegria, paz, prosperidade, todas as áreas da nossa vida, principalmente na área espiritual. É o que nós devemos buscar na espiritualidade, porque Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. As demais coisas é consequência, não. É bênção que Deus tem para nos dar, as promessas de Deus cumprindo na nossa vida. Eu estou enviando agora versículos bíblicos no mês. Talvez já vou enviar alguns que não sejam bíblicos, mas está um pouquinho distante. Essas mensagens, como a que eu passei ontem, no sábado à noite e hoje, são mensagens, são promessas que Deus fez à serva Agar, serva de Sara, né? Ela concebeu de Abraão, que teve um filho chamado Ismael. Muitas vezes nós vemos passando nessa passagem e vemos tudo, mas não entendemos o que Deus está falando para nós, revelando. Agar é uma serva egípcia, uma escrava ali no Egito, no meio de sua parentela, seu povo estava ali no Egito. Mas quando Abraão foi para o Egito, que Faraó deu no meio daquele povo, deu uma serva, uma escrava egípcia para Sara. Agora, abandonar, sair tudo e seguir pessoas desconhecidas, para a terra que ela não conhecia. É difícil, né? Mas é um escravo. Tinha que fazer. Cuidar da Abraão. Não foi fácil para Sara, para Agar. Mas Deus, ele começa a trabalhar também na vida de Agar quando Sarai, ainda não era Sara, dá a serva egípcia para Abraão, ainda não era Abraão, para ter um filho dele. Aí começa o mover de Deus, né? Ela começa a desobedecer sua senhora e ela manda a serva embora. Agar pega o filho, vai embora, deixa o filho longe para não ver o filho morrer. E o anjo do Senhor aparece a ela e manda ela voltar e se humilhar na vida de Sara, da mão de Sara. Agora escravo, fui mandado embora. Agora ela volta. Mais afligida seria que ela era escrava fujona. Agora voltando, o anjo do Senhor mandou ela voltar. Ela obedeceu, porque ela não viu quem falava com ela. Mas o anjo de Deus viu ela chorando. Não tinha água, ele mostrou água, ela tirou água, bebeu, deu para o seu filho e volta. E passa por um período de humilhação. Agora, Deus trabalhando também na vida de Agar. Nasce agora Isaac, e na circunstância de Isaac, Ismael zomba de Isaac, a Sara manda Abraão mandar embora o Ismael, porque não entrará junto com o filho dela. Abraão fica triste, mas Deus fala com ele, não fica triste, porque eu honrarei, eu abençoarei ele também, que é a tua semente. Agar é uma egípcia estrangeira, mas ela agora foi dada, não a um homem qualquer,
ela foi dada ao pai da promessa. Então, Abraão manda ela embora. E ela novamente, para não ver o filho morrer, ela deixa uma distância e sai, chorando. E o anjo aparece a ela e faz uma promessa, que Deus ia multiplicar a semente dela. Promessa porque essa promessa é de Abraão, porque ele é filho um homem que tinha a promessa. Ele não é filho da promessa, é filho da carne, do desejo do homem e da mulher. Então agora ele, filho da desobediência, né? Deus fala para ela que vai também multiplicar a semente dele, que será uma grande nação. Novamente o anjo fala com ela que Deus viu a aflição dela. E o anjo faz a promessa ali. O anjo de Deus, viu, irmão? Quando fala o anjo de Deus, é o próprio Deus. Ele faz a promessa a Agar, que será um homem bravo, e a mão dele será contra todos, a mão de todos contra ele. E ele habitará junto com seus irmãos, diante da face dos irmãos. Porque a promessa de Abraão estava sobre ele. Quando Deus mandou que ele se despedisse, Agar escutasse a Sara, ele falou que também ia abençoar, porque é tua semente, Abraão. Então eu abençoarei também. Porque ela, sendo estrangeira, sendo escrava, ela veio para a mão do dono da promessa, para aquele que tinha as promessas de Deus. Muitas vezes nós afastamos das promessas de Deus. Mas ela ficou ali, ela tentou fugir, foi embora, foi mandada embora, mas voltou. Deus mandou ela voltar. Porque ele já tinha o propósito de Deus era abençoar também aquele Ismael. Às vezes acontece isso na nossa vida, nós não entendemos. As nossas lutas são tantas, né? E nós passamos por essa leitura no livro de Gênesis, no capítulo 16, e não entendemos por quê. Mas lá no livro de Hebreus, se não me engano, é de Romano, fala que Agar, ela é do outro mundo. O monte do outro mundo, o monte do outro lado, é feita escravo. É um povo separado, mas foi abençoado por Deus. Deus abençoa todos aqueles que buscam em espírito e verdade, todos aqueles que obedecem, todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Nós vemos que nós somos aqui na terra peregrinos, mas o Senhor falou para Abraão que fazer toda a semente, todo o povo da terra seria o bendito por causa do crente Abraão. E nós somos semente de Abraão. É muito difícil, é muito simples a gente entender. É só ler meditando. E eu não tinha meditado nessa parte. Eu passava, lia, procurava entender. Aí eu tirei 3 versículos bíblicos, capítulo de Gênesis 16, versículos 10, 11 e 12. E eu vendo as mensagens, aí eu entendi que apesar de ela ser estrangeira, ser escrava, ser um povo separado de Deus, mas ela estava ali junto com o dono da promessa, aquele que Deus fez a promessa. E Deus, quando ela sai errando, Deus faz a promessa para ela também. E assim somos nós, irmão. Muitas vezes nós temos a promessa num trabalho, na cidade, ou talvez no nosso ministério, na igreja, e nós ficamos andando de porta em porta, sem esperar a resposta de Deus. Às vezes porque um irmão olhou para nós com o olho torto, talvez porque não nos cumprimentou, porque talvez o pastor falou uma palavra que nós não gostamos, e nós saímos procurando outro lugar para congregar, talvez no trabalho também acontece isso. Nós, talvez alguns cristãos não querem fazer, nós levantamos com o nosso irmão, com o nosso encarregado, ou seja, nosso líder, e nós estamos trocando trabalho todo dia. E nós não damos ouvido à voz do Senhor. E a nossa bênção está naquele lugar. Em 1987,
Eu queria trabalhar de mecânico numa empresa, mas eu não tinha assinatura na carteira, não tinha que comprovar na carteira. Rapaz, eu vou deixar eu colocar no liquidificador, que você tem. Falei, até quando? Ele falou, não, quando você puder ficar, trazer no liquidificador. Eu falei, tudo bem. Mas eu trabalhei ali, os 5 primeiros dias, me sujava demais, uma bagunça minha roupa, dava trabalho para lavar. E um dia eu pedi a ele uma folga, 5 dias depois eu pedi, pode folgar. Eu não vou descontar na semana, no dia. Não tem nada não, estou precisando da folga. Eu passei um dia, 2 dias procurando trabalho em outras empresas. Eu não consegui, voltei para lá. No terceiro pedi um dia, fiquei 2. Terceiro dia, vou trabalhando normal. É porque ali era o lugar que Deus queria me honrar. Ali onde Ele queria, era o plano de Deus que eu ficasse ali. E eu fiquei ali 22 anos, onde eu me aposentei, onde Deus me honrou, ali Deus mudou a minha vida, ali eu cheguei a ser encarregado, fui reconhecido pelos donos. Eu tive boas amizades e amizades ruins, perseguidores, invejosos. Mas Deus tinha um propósito na minha vida ali, eu não sabia. Eu nem crente era, não. Eu entrei lá em 1987, dia 5 de fevereiro de 1987. E oitenta e sete. E só no ano 2000, no mês de outubro, foi que eu me converti ao Senhor, entreguei minha vida ao Senhor. Aí eu vi que fui muito honrado ali antes, mas eu vi que melhorou minha vida a partir do momento que eu entreguei meus caminhos ao Senhor. Assim foi com a H, assim foi com a minha vida, com a tua. Não fico tocando de trabalho todos os dias, não fico tocando de igreja todos os dias. Eu congreguei na primeira igreja até ela fechar. Quantos conselhos eu tive para sair dali, mas eu fiquei. Depois fechou, não fechou, ela mudou para Bela Vista, fechou da classe para Bela Vista, mas eu fiquei. O tempo passou, saiu, é quando mais aconselhado a sair, mas eu permaneci firme até o dia que o pastor fechou a igreja. Fui para a segunda igreja, aqui no Buriti Sereno. Eu vi ali, eu estava animado com a igreja. Começou com 3 cultos, 4 cultos, foi diminuindo, ficou um culto por semana. Mas eu falei, eu vou permanecer firme ali. Você sabe por que eu fiquei, meu irmão? A palavra de Deus fala, quando tem Deus eu tenho reunido, o nome dele está, Jesus fala, né? E eu fiquei firme ali. Triste, mas fiquei triste. Mas fiquei. Firme meu passo, eu pensava, eu tenho meus filhos, eu tenho meus netos. Se eu ficar mudando, eu estou dando mais exemplo. A igreja fechou também. Hoje o pastor mudou para Catalão, hoje já está na mão de outro. Foi entregue na mão de outro bispo, doutor Exídio, advogado. Então a benção a igreja. No fechamento dela eu fui para a igreja. Eu procurei muitas igrejas, visitei a igreja com a minha esposa. E ela gostou dessa igreja, como eu também gostei. Estamos aí. Às vezes a gente entristece, né? Chegou a ter culto todos os dias, depois eu aconselhei que não era bom, mas foi fechando, hoje continua por semana. Mas eu estou lá, irmão. O que for para ser, vai ser, Deus vai preparar. Então eu estou lá, eu estou firme. Eu sempre, até pensei em sair, mas eu penso, eu tenho minha esposa, que ela gosta de lá, eu também gosto. Onde tem a palavra eu gosto. Eu tenho meus filhos e tenho meus netos. Meus netos, João Gabriel, Sara, Júlia, todos os meus netos, todo mundo tem ajudado ali. Mas eu falo com Gabriel, Sara e Júlia, porque na segunda igreja eles não tiveram oportunidade. Pouca oportunidade, era escassa mesmo. Aqui foram ajudados, que estão crescendo. A Sara no louvor, o Gabriel no louvor,
na palavra, ajuda no louvor, foi ajudado pelo pastor. E eu estou firme ali, porque Deus fala, Jesus fala, que onde estão dois ou três, onde o nome dele ele está. E nós estamos ali com o amor de Jesus. Tudo é no momento e na hora de Deus. Se ali eu vejo como a Sara, o Gabriel, a Júlia, o João Pablo, mais novo, foi usado, né? Foi usado, ele deixou, agora não é mais obreiro. Ele teve obreiro de estar com 7 anos de idade. Ele pega tudo, a palavra, mas ele é pastor, ele está na igreja, mas ele é pastor, tirou o paletó, falou que o pastor que não queria mais ser obreiro. Coisa de criança, né? Tem o Gabriel, o Daniel, o Cafi, só a Sara não, a Vitória, ela pastor. Mas tudo tem um propósito de Deus, no tempo certo. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando na vida dela. Então, irmão, se você tem promessa, fique. Se você está numa igreja, seja ela qual denominação for, fique lá, fique. Peça direção a Deus. Se você está no trabalho, não está gostando, fica lá. Eu, quando era solteiro, até depois de casado mesmo, fazia teste em muitas empresas eu fiz. Quando eu era solteiro, quando eu saí de um trabalho, eu primeiro arrumava um para depois sair. Eu nunca cumpria aviso, eu pagava o aviso e saía para outra empresa. E depois de casado, eu fiz muitos testes, mas não saí. Então, firme os seus passos onde você está. Vamos começar. Eu comecei o vídeo, eu não vou orar hoje. Deus conhece meu coração, falei muito, né? É o testemunho, irmão, aí está dentro da palavra. Lá no livro de Gênesis, capítulo 16, TH. Às vezes a gente não entende a palavra. No capítulo 6 de Números, diz o voto nazireu. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizem: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo o voto nazireu, para se separar ao Senhor, de vinho e bebida forte se apartará. Vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, não beberá alguma bebida feita de uvas, nem uva fresca, nem passas comerá. Tudo se tornará, não comerá, mas de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Tudo dia do voto nazereado sobre a sua cabeça, não passará navalha, até que se cumpra o dia que se separou para o Senhor. Santo será, deixando crescer as guedelhas do cabelo da sua cabeça. Todo dia que se separar para o Senhor, pão não se aproximará de corpo de um morto, por seu pai ou por sua mãe, por seu irmão ou por sua irmã, por ele se não contaminará. Quando forem mortos, porquanto o nazireu de Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado santo será o Senhor. Esse é o voto de nazireu, de santificação ao Senhor, vamos separando para o Senhor. Então ele não pode se contaminar com bebida, ele não pode rapar a cabeça, tem que deixar as guedelhas crescer, ou seja, hoje a gente chama de essa parte aqui perto da orelha. Então não pode se contaminar com morto, não pode beber bebida forte. Esse é o voto de santificação ao Senhor. E se alguém vier a morrer, tanto junto a ele, e por acaso subitamente contaminar a cabeça de uma auxiliária, então no dia da sua purificação rapará sua cabeça, ao 7º dia rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá uma para expiação do pecado e outro para o holocausto, e fará a expiação por ele do seu pecado, do que pecou relativamente ao morto, assim, naquele mesmo dia santificará a sua cabeça. Tudo tinha um sacrifício pelo pecado.
Nós já estamos no livro de Números, né? Aqui é onde Deus manda numerar a tribo de Israel. Então nós vemos que todos os mandamentos do Senhor, que ele fez a Moisés, tudo, para todo pecado, todo erro, tudo é um sacrifício de um animal, tinha de sangue de animal. Então hoje nós não necessitamos disso. O sacrifício que Deus quer é a nossa santificação. É o jejum, a oração. O que é nós ouvimos, obedecemos. Quando nós sacrificamos, sacrificamos ao Senhor. Quando nós jejuamos mesmo para o Senhor. Mas o jejum, ele é para nós fazemos mais ao Senhor. Mas ele é para nós mesmos, nosso deleite. Para nós abençoar, receber as bênçãos. Muitas vezes a gente pensa que estamos jejuando para o Senhor. Não, nós estamos sacrificando nossa carne, matando nosso desejo. O jejum é para nós. Deus recebe. Aqui nós estamos falando do voto natural. Quando o homem separa para Deus, santifica para o Senhor. Ele não pode se contaminar, mas quando ele se contamina, aí tem o pedido de perdão e o sacrifício de animais. O nosso sacrifício hoje foi Jesus, que derramou sangue por nós. Enquanto tiver sacrifício de animais, nós vemos votos ou para a purificação dos pecados, nós vamos sempre lembrar. Eu quero sempre lembrar para nós que Jesus, ele morreu por amor, derramou o sangue dele por amor de nós. O sangue do Cordeiro Santo Imaculado, o sangue do Filho de Deus, ele substituiu o sangue dos animais. Ele só foi derramado uma vez. E esse foi eterno. Mas era derramado todos os dias. O sangue de Jesus foi só uma vez. E dentro desse derramamento de sangue, a remissão do nosso pecado, que ele levou sobre si, ele é eterno. Ele reuniu ao povo de Deus, ao povo de Israel, toda a semente da terra, toda a semente de Abraão. Às vezes eu tenho dificuldade para entender, falar como essa parte aqui, eu li mais do que eu falei. Antes eu fui falar que eu passei por ontem, né? Passei por essa palavra antes e não tive discernimento. Tive de tudo, mas de H eu não tive. Através da mensagem que eu enviei para vocês hoje, Deus me deu esse discernimento. Deus honra ele quem ele quer. O sol, ele é posto para justo e injusto. Aí ontem à noite na igreja eu tive esse discernimento. E hoje eu resolvi falar. Então eu juntei. Uma parte eu fiz lá do livro de Gênesis, a segunda parte eu fiz o livro de Números, capítulo 6. Porque eu não orei, meu irmão. Não pedi perdão, mas Deus conhece nosso coração. Vamos orar agora. Pai, perdoa o nosso pecado, a nossa falha, Pai. Obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Obrigado por ter Deus Santo não desistir de nós, Pai. Pai, o Senhor falou conosco, Pai, no livro de Gênesis, capítulo 16, no livro de Números, capítulo 6. Eu sei que a vontade do Senhor foi feita, Pai. Agora eu coloco a nossa vida nas Tuas mãos, Pai. Supra a nossa necessidade, cura a nossa enfermidade, da alma, da carne, Pai. Restaura os lares, restaura a família, Pai. Pai, essa causa na justiça está nas Tuas mãos. O Senhor é nosso advogado, nossa justiça. O Senhor é o Deus que tem a chave que abre as portas e ninguém pode fechar, Pai. Teu filho, tua filha está atrás de uma porta aberta, Pai. Eu coloco nas Tuas mãos, Pai, para agora, do santo nome, amém. Irmãos, em nome do canal, José Jorge contando para a minha história. Se inscrevam lá no YouTube, compartilhem, divulguem. Jesus está voltando, meus irmãos. Prepara a igreja para encontrar com o teu Deus. Jesus te ama, eu também te amo. Que Deus abençoe, um bom final de ano, boas festas, bom final de semana. E, se Deus permitir, nós estaremos aqui. Que Deus abençoe, um abraço, irmão Jorge.